Muito bom dia a todos. Mais uma vez é uma alegria estarmos juntos, buscando nessa confraternização, aprender um pouco mais sobre o Evangelho e buscar recursos para consolo dos nossos corações. Não é isso? Graças a Deus estamos nessa casa e aqui a gente tem muito a receber. Sejam todos bem-vindos. Tem alguém pela primeira vez aqui? Na casa? Ninguém? A senhora está primeira vez? Primeira vez na doutrina também? A doutrina tem mais tempo. Seja bem-vinda. Não leve dúvidas para casa. Qualquer coisa aqui pode perguntar, senhor Francisco. O senhor Francisco Ursino vai abordar o tema hoje, o orgulho e o egoísmo. Vamos fazer nossa prece, agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos juntos e preparar nossos corações, nossa mente, para conseguirmos captar o máximo das energias hoje aqui. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas na medida que perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Senhor Francisco. Obrigado. Bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa pequena exposição de hoje, falando sobre o tema orgulho e o egoísmo, as duas chagas da humanidade. Que os Espíritos de Jesus possam me iluminar, me inspirar, para que as minhas palavras possam tornar-se compreensível a todos e que a espiritualidade superior possa me conceder a honra e o dever de passar a vocês as minhas palavras dentro de um clima de tranquilidade, de simplicidade, e que todos possam compreender e que possamos ser fiéis aos ensinamentos aqui da nossa doutrina espírita renovadora, regeneradora, e que nos traz aos nossos corações e mentes o sol que nos ilumina e que nos direciona para que possamos a cada instante da nossa vida sermos melhores. Então, vamos aproveitar esse momento, porque isso aqui não é por acaso. Se estamos aqui juntos, é porque tem um propósito de Deus, de Jesus, para cada um de nós. Então, vamos agradecer do fundo do nosso coração, fazendo desse eflúvio divino que nasce do âmago do nosso coração, uma luz que possa irradiar para todo o universo e possa harmonizar o planeta, e principalmente o nosso país, que tanto precisa nesse momento em que a Terra passa pelo momento de transição, que é de expiação e provas para regeneração. Estamos nesse barco, meus irmãos, então vamos nos preparar. Vamos ouvir a voz que ecoa nos nossos corações de Jesus, que disse que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derribada, para a transformação da humanidade, para confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então, aqui não pretendemos fazer nenhum discurso e nem tampouco um sermão, mas sempre tocando naquelas palavras-chave do Cristo, que é o amor e a caridade, para que possamos a cada minuto, a cada instante, gravá-las nos nossos corações e saindo pelos desejos da nossa vida, pautada no amor e na caridade. E repito, obrigado. Nós vemos aqui na ilustração como se fosse uma escada humana e um homem fazendo dela um trampolim para chegar ao ápice do seu desejo, buscando acender ali uma coroa
que possa simbolizar aqui para nós como se fosse o ponto mais alto da importância dos seus desejos, do seu egoísmo e do seu orgulho. Ali está simbolizando isso. Quer dizer, o ser humano não tem limites. Os meios justificam os fins, ou os fins justificam os meios. Como que é? Qual que é o certo? Os fins justificam os meios. Quer dizer, não importa o que eu fizer, o importante é que eu chegue. Então, está lá. Isso é próprio da atitude daqueles que ainda não despertaram para o verdadeiro sentido da vida. Ensina a doutrina espírita. O homem, no estado primitivo, lá quando ele foi criado, simples e ignorante, é movido pelo instinto. O que é o instinto? O instinto é o prelúdio da razão, ele vem antes da razão. Quer dizer, o homem conquistou, lá quando ele se tornou espírito, criado por Deus, um ser que pensa, um pensamento contínuo e dotado de razão. Só que ele ainda, no período inicial da sua vida espiritual, ele ainda não tinha gravado na sua memória espiritual os elementos virtude e nem defeitos. E a partir daí, então, ele começa a caminhar, a direcionar a sua vida. Então é por isso que nós dizemos, que nós aprendemos na doutrina espírita que existem as escalas de progresso do espírito. Eu não gosto de falar evolução, não é uma preferência tão somente minha, mas porque a palavra evolução, quando falamos fulano é evoluído, mas em que sentido? Material, espiritual, das ciências, das artes, da filosofia, da química, da física, ele é evoluído em quê? Então a evolução ela é um conjunto de elementos que transcende até mesmo a nossa compreensão. Então o homem naquele início, lá da sua vida, ele é então pautado as suas atitudes no instinto. E o instinto, como dissemos, é o prelúdio da razão. No instinto, por exemplo, os animais são dotados quase que de instinto. Eles têm ali um lampejo de razão. É como a gente dá sempre o exemplo. Tenta matar, por exemplo, uma mosca, ela foge. Tenta atacar uma barata, ela foge. A barata pensa? Não. A barata tem razão? Não. É movida por instinto, que é uma energia suprema que vem de Deus e que é direcionada pelos espíritos superiores que cuidam da natureza, tanto das coisas como dos homens. Esse é o instinto. O instinto é prelúdio da razão, como já dissemos. Elevando-se e corrompido, predomina as sensações. O homem elevado, ele se corrompe. É como disse o nosso filósofo Humberto Roden. O homem desenvolvido das ciências, o homem desenvolvido das artes, do conhecimento acadêmico, do conhecimento material, pode ser bom ou ruim. Mas aquele que educou a sua consciência, este sim, necessariamente será um homem simples, bom e feliz. Quer dizer, então, que muitas vezes o conhecimento, ele sobrepuja a nossa estrutura espiritual. Vai depender de cada um, saber lidar com essas ferramentas que Deus o deu, que é o manejo da sua inteligência, para poder pautá-la sempre no amor e na caridade, no bem de todos. Então não basta ser inteligente, não basta ter conhecedor das ciências, das artes, ele precisa agregar a seu espírito valores, que vai escrever na sua consciência essas duas palavrinhas: amor e caridade. Está vendo o que a doutrina nos ensina? Quer dizer que o espírito, quando ele é elevando-se, ele corrompe, e predomina nele as sensações.
sensação de prazer em todos os sentidos, tantas as sensações de preferência material e também espiritual, claro. Então, é preciso que nós prestemos atenção nesses conceitos, porque eles nos ajudam muito a compreender a cultura e direcionar as nossas atitudes. Instruindo-se e purificando-se, tem sentimentos nobres o homem. Então, a doutrina nos ensina assim. Bom, antes de prosseguirmos aqui, eu gostaria de ler o que traz para nós o Espírito de verdade sobre o orgulho e o egoísmo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é no capítulo 7, nos versículos, ou melhor, nos itens 11 e 12, do Livro dos Espíritos. Os Espíritos que nos traz esses ensinamentos Lacondaire, é um lugar lá na França. Constantina é o Espírito que trouxe para nós, lá em 1863, trouxe para nós esse ensinamento. Ela diz assim: a humildade é virtude muito esquecida entre vós, bem pouco seguidos são os seus exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos como o vosso próximo. Portanto, ser orgulhoso, ser egoísta, você pode ser caridoso com o seu próximo? Pergunta ela. Não, pois que esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente, e os induz ao bem. Sem a humildade, por que a humildade que ela está falando? Porque a humildade é um antídoto, é o inverso do egoísmo e do orgulho. Diz que quando o leitor é ruim, ele coloca o defeito nas coisas, né? Mas é que, na verdade, meu óculos eu nem troquei, é relaxamento meu. Então, sem a humildade, apenas os adornais de virtudes. Não possuis como trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do corpo. Quer dizer, sem a caridade, tudo que você faz é uma alegoria, é um enfeite, é um atável que nos enfeita o corpo, sem, contudo, ter os preceitos da nobreza, da humildade. Então, você faz tudo, mas aquilo encobre toda a virtude, ela anula a virtude, sem a caridade e sem a humildade. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos, as riquezas, são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de ausência mais pura do que nobre. Quer dizer, o sujeito, quando ele se eleva, quando ele progride materialmente, ele acha que tudo é obra das virtudes dele, e contudo ele não precisa agregar ali àqueles valores outros sentimentos mais nobres. A humildade. Ele deve enfeitar, ele deve ornar toda essa virtude que ele tem, da grandeza ante os homens, da riqueza que ele conseguiu de elevar-se, com a humildade. Deus vos distingue pelos corpos. O envoltório do pobre não é o mesmo que do rico? Terá o Criador feito duas espécies de seres humanos? Se tirar a pele do meu corpo e me pendurar num poste, e tirar de uma pessoa mais desqualificada da beleza física, ou mesmo, vamos supor, da cor, uma pessoa de cor negra e a mim, e colocar num poste, você vai distinguir quem é quem? Eis aí os preconceitos caindo por terra, porque nada disso procede, não é a aparência, é o espírito, são as virtudes que pautam a qualidade do espírito.
O rico, enquanto dorme sob dourados tetos, ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus que valem tanto quanto tu. Lembramos que aquele que dorme numa palha úmida, na sarjeta, ele tem o mesmo valor do que eu perante toda a organização do universo, em todos os sentidos. Agora vem o Lacordaire, que diz o seguinte, lá em 1863, é outro espírito, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Homens, porque vós queixais das calamidades que vos mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças, todos os tormentos que nós carregamos sobre os nossos ombros, perguntamos, de onde vem? Por que sofro? Por que estou andando nas trevas? Por que estou pautado o meu caminho de espinhos e trevas? Por que no âmago da minha alma, onde medram os abrolhos, os espinhos que espetam a mim, trazendo à minha consciência o arrependimento e o remorso por algumas coisas que eu fiz? Onde foi que eu errei? O que eu fiz? Sabeis muito bem, sim, que fez. Basta fazer um exame de consciência e buscar lá no arcano universal das correntes do bem que você fez alguma coisa contrária a essa energia suprema, que é o amor e a caridade, que a gente não cansa de falar sobre ela, porque é o lema de Jesus, amor e caridade. Homens, desprezaste a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Quando a taça do sofrimento, da iniquidade, sobrevém sobre nós, a tempestade terrível que assola as nossas cabeças, nós não devemos perguntar de onde vem. Não. É ingratidão de Deus. Deus não é complacente comigo. Eu não estou sendo verdadeiramente assistido por Deus. Não, é você. Deus não castiga ninguém. Nós nos castigamos com o livre-arbítrio das nossas ações, nos chicoteando a nós mesmos, flagelando os nossos corpos e os nossos espíritos com a iniquidade dos nossos atos. Generaliza-se o mal-estar. A quem inculpar, senão a vós mesmos? Incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros, destruir um ao outro. Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com orgulho? Como? Como pode conviver o bem e o mal? Não se pode servir a Deus e a mamão. Eis aí a mensagem. Bom, esse quadro aqui, ele nos aduz a refletir sobre os defeitos, sobre os nossos... que está lá, inclusive, pautado pela Igreja Católica desde o século XVI, sobre os 7 pecados capitais, né? E eles simbolizam as nossas atitudes, eles nos diz a respeito do que devemos fazer e como devemos fazer, quando pauta lá, né, da luxúria, né, da avareza, e de vários outros que eu até escrevi aqui, os 7 pecados capitais. A luxúria é o oposto da castidade. A avareza, o oposto da generosidade. A preguiça é o oposto da ação, do trabalho, do labor. É a preguiça. A inveja é o oposto da caridade. É o desapego. É você invejar ao outro, querer que o outro tem para você. Gula, o oposto de moderação, quando alimentas em todos os sentidos. A ira, o oposto da paciência. A soberba, orgulho, oposto da humildade. Por que são chamados pecados capitais? Porque eles capital vem de cabeça. Lá a gente vê muitos termos jurídicos dizendo caput, o caput do artigo tal, quer dizer a cabeça, é o norte, é ali que está então pautada, né, a essência.
capte a cabeça. Então esses pecados são os pecados que nos causam sempre aflição, tormentos, desassossego, preocupação, inquietação. E quando nós falamos desses 7 pecados capitais, nós lembramos da parábola do rico e do pobre, do mendigo, que comia das migalhas que caíam na mesa do rico. E o rico o desprezava, nem conhecia. E esse mendigo, Lázaro, ele era assistido pelos cães que lambiam as suas feridas. Morreu o rico, morreu Lázaro. Desencarnou o rico, desencarnou Lázaro. O Lázaro foi para o paraíso junto com o pai Abraão, que é o patriarca do judaísmo, né? Por isso que Jesus pegou a figura de Abraão, porque ele realmente representa ali o esteio das 3 religiões, da muçulmana, do judaísmo e do cristianismo. Então, lá no paraíso, o Lázaro com o Abraão, e do lado de cá havia um vale de fogo. O rico também, que havia desencarnado, grita incessantemente para o Abraão: pai Abraão, venha me salvar, estou sedento, estou num vale de fogo, me salva. O pai Abraão disse para ele: não podemos fazer nada, meu filho, pois você teve tudo que você queria na terra, você recebeu todas as benesses, todos os recursos materiais quando estavas na terra, e não olhou para aquele que comia das migalhas que caía da sua mesa. Agora não tem jeito mais, meu filho. Ele disse assim então, o rico: olha, pai Abraão, manda alguém lá avisar para meus 5 irmãos, para não cair na mesma tentação que eu, no mesmo erro que eu cometi. É claro que a parábola está escrita em outras palavras, né, que nós estamos fazendo uma tradução e tentando ser fidedigno. E aí ele disse assim: mas eu não posso mandar ninguém lá para poder avisar para seus irmãos, pois eles não ouviram o Moisés, eles vão ouvir a mim? Ele disse assim: não, mas se o senhor mandar alguém lá, eles vão ouvir. Ele disse: não tem jeito, agora colhes o resultado das suas obras. Essa é a parábola do rico e do pobre. Vamos seguir. Bom, essa gravura aqui, ela retrata uma pergunta 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, que é nada mais, nada menos que o Santo Agostinho. Ele pergunta: Senhor, amigo Espírito Santo Agostinho, o que devemos fazer aqui na Terra para podermos melhorar a nossa performance, iluminar os nossos pensamentos e as nossas atitudes e procurar acertar mais e não errar muito? Aí Santo Agostinho respondeu assim: plagiando um sábio da antiguidade que vos disse: conheça-te a ti mesmo. Santo Agostinho estava referindo ao Sócrates, ao filósofo grego. Então, aí Kardec ponderou e disse assim: mas como que eu vou conhecer a mim mesmo, Santo Agostinho? É difícil. Ele disse: não. Toma como exemplo, quando eu andava pela terra, todos os dias da minha vida, ao declinar a cabeça ao travesseiro, eu passava em revista as minhas atitudes, os meus pensamentos, e perguntava a mim mesmo onde que errei, se eu fiz o bem, se eu fiz o mal. Aí o Kardec, muito ladino, preparado para codificar a doutrina espírita, ele veio com esse fim especial e aceitou. O Kardec disse: mas Santo Agostinho, como é que eu vou saber o que é certo e o que é errado? Ao deitar a cabeça ao travesseiro, o que eu pensar, eu vou confundir o que eu fiz de bem e o que eu fiz de errado. Ele disse: não, Agostinho, não, Kardec. Perguntai ao tribunal da vossa consciência e ele vai te responder onde você errou. Aí Kardec imaginou assim, falou: peraí, tribunal da consciência. Aí Kardec pergunta: mas o que é a consciência, Santo Agostinho? Ele diz: a consciência é onde está escritas as leis divinas, aquilo que você deve fazer e que não deve fazer, e que todo ser tem.
em quantidade, em capacidade mais desenvolvida ou menos desenvolvida de compreender o bem e o mal através das leis de Deus que está escrito na sua consciência. Aí Kardec pensa, poxa, se tem lei, se tem um tribunal, deve ter um juízo. E que juízo é esse? O juízo é você mesmo, julgando a si próprio e as suas ações. Então Deus não julga ninguém, ninguém julga ninguém. Nós é que julgamos a nós mesmos perante o tribunal divino de Deus, da nossa consciência, onde estão escritas as leis divinas. Não é? Como é que é seu nome? O Edilson já tem gravado a sua consciência todas as leis necessárias para ele pautar a sua vida dentro de um caminho de dignidade, de ética e moral. Mas o Francisco ainda não. Então é preciso que nós estejamos juntos, trocando figurinhas, para que nós possamos ir agregando à nossa consciência esses valores, evitando o orgulho e o egoísmo. Isso. Então, essa pergunta ilustra muito bem essa figura aqui. Então, nós precisamos, voltar às nossas atenções, voltar a nossa análise para nós mesmos. Plagiando Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Os defeitos na visão espírita. Está aqui, está vendo o orgulho. Nós tiramos a nossa cabeça, quer dizer, tirar a sua consciência, tirar um tempinho para você analisar o que está dentro da sua cabeça, da sua consciência, dos seus pendores para o bem e para o mal, e procurar no dia a dia ver onde é que eu estou errando mais, colocar na balança e corrigir os nossos defeitos, sempre agregando ali valores mais edificantes. Estudar a si mesmo, a arte mais fácil é o conhecer-te a ti mesmo. Acelerar um pouquinho. O orgulho leva ao egoísmo, o egoísmo leva à presunção, a presunção leva à empáfia, a empáfia leva à porfia, quer dizer, a briga, a contenda, a porfia leva à separação, da separação ao isolamento, desse a solidão, da solidão, o parar para pensar. Então, aqui está encadeada essa escada que vai, só que é uma escada do sentido contrário, né? Ela é para baixo. Ela não é a escada de Jacó, que tinha a pretensão de chegar até Deus. É uma escada ao inverso. Do orgulho leva ao egoísmo, o egoísmo leva à presunção, a presunção leva à empáfia, a empáfia leva à porfia, a porfia leva à separação. Da separação ao isolamento, desce a solidão. Porque muitas pessoas vivem isoladas, enclausuradas num determinado lugar, ou mesmo enclausurado nos seus pensamentos, na sua personalidade, não relaciona com ninguém. Talvez viva até no meio das pessoas, mas ela é uma pessoa isolada, é uma pessoa que está longe de poder ter essa capacidade de simpatia e de empatia, de colocar no lugar do outro, de sentir o outro, de vivenciar com o outro, compartilhar com ele, seja quem for. Não importa se é um familiar ou não. Eis aí um dos princípios da caridade. Amar o próximo como a si mesmo, que é uma regra de ouro que Jesus nos deixou. Então, quando a gente vê uma pessoa isolada, às vezes com depressão, a depressão é um dos males que assola hoje a humanidade. É justamente por isso, nós estamos em grupo de pessoas, mas estamos sozinhos, isolados, pelas nossas preferências, pela nossa, vamos dizer, vaidade, pelo nosso egoísmo. Nós queremos ser o centro das atenções. Toquemos o barco. Orgulho e egoísmo, qual a diferença? Como se houvesse diferença, né? Se um é filho do outro. Se o egoísmo é filho do orgulho. Mas vamos lá. Egoísmo é o amor próprio exagerado, disfuncional. O orgulho é uma presunção.
a pessoa considera somente as suas opiniões, os seus interesses e as suas necessidades. Ela tem voltada para si próprio toda essa atenção e exige que a Deus tenha atenção para comigo, que a Eliane tenha atenção para comigo, que todos tenham atenção para comigo, que eu seja reverenciado. Quando eu entrar aqui, eu vou ser aplaudido, eu vou ser elevado. Elevado de quê? Qualquer um de vós outros poderia estar aqui passando para nós esses conceitos. Por isso que eu pedi a Deus para me dar a procuração, otorgar-me, o direito de poder passar para vocês esses conceitos. Poderia ser qualquer um outro. Então, na medida que nós fomos eliminando esse monstro, pisando na cabeça dele, o orgulho, nós estamos eliminando também o egoísmo. Mas é preciso um exercício de vontade e disposição. E vir aqui à Casa Espírita trocar essas energias, fazer uma transfusão energética, espiritual e anímica, do corpo físico e do espírito, emanando para a energia telúrica da Terra, a energia dela, minha, sua, do Adilson, de todos nós, e formamos uma egrégora na psicosfera da Terra, filtrando essas emanações deletérias dos pensamentos ruins, da maldade, do orgulho, do egoísmo e de todos esses sentimentos degradados que a Terra ainda é pautada. Por isso é que chegou o momento da Terra passar de expiação e provas para a regeneração. O planeta já não pode esperar por nós. Não. Nós não devemos esperar nada de ninguém. Temos que esperar de nós mesmos e nem do mundo. De nada. Ele que espera de nós. Olha a pergunta. Entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? O que é o vício? O vício é uma atitude boa ou má, repetida várias vezes. É aquilo que você coloca em prática, talvez até no piloto automático, até mesmo sem pensar. O Adilson olha para mim, eu já olho para ele, olha aí, coitado, o rapaz olhou para mim, talvez com bons desejos, e eu já estou colocando os meus tentáculos, buscando afastá-lo, reprimi-lo. Não é assim que nós devemos trabalhar. Mesmo que você veja que uma pessoa tem um esboço de uma atitude, de um gesto contra você, você para, pensa, transmuta essa energia em energia boa. Faça do limão a limonada. Então vamos lá. De todos os vícios, qual o que podemos considerar mais radical? O egoísmo. Dele deriva todo o mal. Em todos os vícios existe egoísmo. Em todos eles. Chaga da sociedade. O egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades, as outras virtudes. Por isso é que o egoísmo não pode andar junto com a caridade. Eles são incompatíveis. O óleo não mistura com a água. Essa aqui. O homem é tão egoísta que é preciso falar em... O homem é tão egoísta que é preciso falar em recompensa em outra vida, para que ele pratique o bem nesta encarnação. Aí você fala assim nos tarefeiros da casa, vamos pensar, estou trabalhando aqui, fazendo a palestra, porque eu vou ter os bônus, eu vou receber, é uma troca. Eu negocio com Deus, né, Deus? Eu faço uma troca com Ele. Eu tenho o Adilson como amigo, como uma pessoa simpática a mim, eu estou fazendo uma caridade, recebendo e doando a ele. Então eu estou colocando lá no meu livrão da vida espiritual os meus créditos e os meus débitos. Não, você precisa ir à igreja e fazer o dízimo para você guardar o seu lugar lá na vida eterna. Por falar em dízimo, o que é o dízimo? É o que nós estamos fazendo aqui hoje, é doar um pouquinho do que nós temos de bom a favor do outro. Porque quando nós fazemos isso, existe uma lei de causa e efeito. Nós recebemos muito mais, com certeza absoluta.
aqui ficou boa para pensar, né? Lá na pergunta 914 do Livro dos Espíritos, está escrito assim: o egoísmo é fundado no interesse pessoal. Desaparecerá do coração do homem à medida que se esclarecer sobre as coisas espirituais. Aqui eu já coloquei a resposta junto. O egoísmo é fundado no interesse pessoal, claro. Desaparecerá do coração do homem à medida que ele se esclarecer sobre as coisas espirituais, sobre os valores espirituais. E quais são os valores espirituais? Que são a coluna vertebral da nossa evolução. Vamos usar agora a evolução, porque senão eu ficarei aqui contraditório, né? Eu falei que eu não gosto muito da palavra evolução, mas vamos colocá-la só para ilustrar. Então, qual que são os pilares da nossa evolução? O amor e a caridade. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque é leve o meu fardo e é suave o meu jugo. Aí há de se perguntar, qual que é o fardo leve e o jugo suave de Jesus? Simples, o amor e a caridade. O amor e a caridade. Vamos passar a cantar um cântico de louvor a nós mesmos, para que nós possamos então introjetar essas duas palavrinhas no âmbito da nossa alma e procurar da palavra fazer a ação, porque a fé sem obras é morta, né? Não adianta eu acreditar, mas eu tenho que fazer. Fazer um cântico de louvor no âmbito da nossa alma. Amor e caridade, caridade e amor, amor e caridade. E vamos cantar. E depois praticar. É uma brincadeira, viu, gente? Essa aqui também é legal. Egocentrismo. Como controlar? Aqui seria como controlá-lo, né? Mas a pessoa que escreveu não fui eu, não. Eu só peguei isso aqui de um site. É de um neuropsicólogo. Ele até é uma pessoa que faz aí seminários sobre neurociência e espiritualidade, do qual eu participei, fui um apresentador desse estudo, né? Neurociência e espiritualidade. Muito legal, muito bom. Vai explicar para nós como que as nossas atitudes, a nossa fé principalmente, a nossa religiosidade ou a nossa espiritualidade, ela tem efeito no nosso cérebro físico, sim, transmutando essas energias e produzindo hormônios do prazer e da alegria, sim, muito interessante. Então vamos lá. Abandone sua necessidade de sempre ter razão. Tudo que eu falo, mas eu estou com a razão. Peraí, mas sim, você está com a razão, mas deixa a sua razão para outro momento. Se você for ao tribunal e tiver um processo e você está degladiando com alguém, você tem uma contenda, tem uma lide, o que você faz? Usa lá as suas razões. Agora, no convívio das pessoas, eu estou aqui dialogando com a Dilce e, de repente, a Dilce me contrapõe num determinado ponto. Mas como eu sou orgulhoso, eu sou egoísta, não, Dilce, essa sua argumentação não tem valor. E hoje a sociedade dividiu em dois polos, de ideologias terríveis que separam a sociedade, distanciando as pessoas uma das outras, até entre família. Nós não podemos deixar que isso aconteça conosco. Não. Na nossa família, se alguém tiver um viés político, uma ideologia, e que ele não tira da cabeça dele, respeite, deixa. Vai chegar o momento em que ele vai despertar. Agora, contudo, você tem que dar o exemplo. Está ali sempre firme, trabalhando os eflúvios divinos da sua mente, dos seus pensamentos bons, e colocando em prática, dando exemplo àquele. Porque a palavra edifica, melhor dizendo, a palavra esclarece e o exemplo edifica. Abandone sua necessidade de ter sempre razão. Pare de achar que tudo ofende a você. Tudo que se fala, você se sente ofendido. É melindroso. Né? Não aceita. Seu cabelo, Francisco, está aí meio atrapalhado. O que é isso? Não, está do meu jeito. Aí vai. Abandone sua necessidade de
superioridade. Eu sou o palestrante, vocês são os ouvintes. O bom aqui sou eu que sei das coisas, eu que estou ensinando. Coitado. Perdoai, ó Pai, porque não sabe o que fala, nem o que faz. Aí vem a outra. Deixe ir a necessidade de sempre ter mais. Sempre eu quero mais. Olha o egoísmo aí. Eu quero. É um saco do desejo que nunca sacia, que nunca se enche. A renúncia é um remédio para o orgulho e para o egoísmo. A renúncia é um remédio para o orgulho e o egoísmo. Porque se nós renunciarmos a nós mesmos e renunciar esses desejos venenosos de orgulho e de egoísmo e de vaidade, o que acontece conosco? Nós vamos nos educando, nós vamos depurando esses nossos conteúdos, tanto físicos como espirituais. Nós vamos lançando os neurônios do nosso cérebro, vamos lançando na nossa estrutura psicobiofísica, melhor dizendo, toda essa energia que nós precisamos, esses hormônios que fazem a ligação dos órgãos e produz as ações de cada órgão. O que acontece? Nós vamos harmonizando a matéria do nosso corpo e proporcionando ao espírito para que ele possa atuar com mais eficácia no nosso cérebro, na nossa psicosfera espiritual. Vai nos trazendo elementos tais que nós poderemos entrar em sintonia com a espiritualidade superior, com Deus, com Jesus, como queiram, da sua maneira, do seu jeito, e receber na sua estrutura. Por que quando nós estamos contemplando, estamos concentrados, nós estamos meditando, nós transcendemos as nossas energias e nos elevamos a outras estruturas mais fora da matéria, transcendendo a nossa estrutura material. E quando nós retornamos, nós estamos assim, tranquilos, com a paz imperturbável da consciência, porque nós fizemos uma depuração, nós fizemos uma asepsia no nosso corpo físico dessas energias ruins, nós fizemos uma lavagem. Nós éramos um mendigo que estava ali sem tomar banho, não é porque é mendigo, mas sem tomar banho, descuidado, sujo, e tomamos um banho de luz, de energia, e revigoramos o nosso ser, através dos nossos pensamentos, das nossas ações, dos nossos desejos. Sim, é isso que a neurociência está estudando. Neurociência e espiritualidade. Porque o que cuida a neurociência? Ela cuida da estrutura cerebral. Ali ela entra na parte da fisiologia, da anatomia e da patologia, das doenças que vêm do cérebro, que atingem o cérebro. A esquizofrenia, e aí tem outras doenças que dão nome de loucura, porque loucura não existe, né? A própria obsessão. Então, essas coisas estão sendo estudadas hoje nas universidades do mundo inteiro, que é um remédio para curar o nosso egoísmo. Nesse congresso, nesse seminário que nós fizemos de neurociência e espiritualidade, nós abordamos lá justamente esse estudo que as universidades estão fazendo no mundo inteiro sobre essa questão da nossa estrutura transcendental, ou melhor, a nossa estrutura espiritual do nosso cérebro, com a oração, com a espiritualidade, que cura, a fé cura. Jesus dizia, sua fé te curou, porque você lançou, através do seu desejo, da sua oração profunda, do fundo do seu coração, esse desejo de se transformar, pedindo a Deus e agradecendo. Aí você recebe lá no seu lóbulo pré-frontal, para falar bem aqui como que funciona, a energia da sua oração. Transforma aqui essa parte do lobo pré-frontal do seu cérebro, as energias. Quem é da área médica aí vai compreender bem o que eu estou falando. Então, aquelas sinapses que são as descargas elétricas que os neurônios se ligam, mandando mensagem para todo o corpo, essa região fica mais ativada, fica parecendo uma usina, e cura até as doenças. Isso foi feito em 800 alunos numa universidade nos Estados Unidos. Comprovado.
Então vamos lá. A renúncia é o amor que se depura. Simpatia é o amor que sorri. Altruísmo é o amor que se engrandece. Altruísmo é um amor despreendido sem receber nada em troca. Eis aí a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, de nada seria sem ter amor no coração. A pergunta 273 do Livro dos Espíritos, muito interessante também. O homem pertencente a uma raça civilizada poderia por expiação, quer dizer, porque a expiação é uma prova, né? Só que a expiação é uma prova imposta. Vocês têm ideia, né? Alguém tem dúvida disso? Expiação e prova. A expiação é imposta. Vamos explicar aqui antes de prosseguir. As provas, o espírito, quando está na erraticidade, no mundo espiritual, ele escolhe a prova que ele quer passar na Terra. Como é que é seu nome? Francisco. O meu xará Chico aqui, quando ele está lá na erraticidade, ele tem que reencarnar. Aí ele pede a seu mentor espiritual, Adilson, para poder reencarnar aqui na Terra e orientá-lo na busca das suas escolhas. Aí ele vira para o Adilson e diz: Adilson, se é para mim encarnar, então eu vou. Mas só que é o seguinte, eu quero passar uma régua em todos os meus débitos. Eu já reencarnei muito, já sofri muito, mas eu quero voltar lá para passar uma régua e não voltar mais na Terra. Eu quero ir para um outro plano mais evoluído. Aí Adilson olha para ele, contempla com seu coração magnânimo e diz: meu filho Chico, você não vai dar conta de poder resgatar tudo numa reencarnação só. Você precisa... Vamos fazer o seguinte, Chico, disse Adilson para ele: você vai pagar em prestações. Você vai então reencarnar uma vez, paga uma parte do débito, depois você volta, paga outra. É o carnê de pagamento lá da loja Bahia, sei lá como é que chama. Então, é isso. Você vem numa encarnação, paga, vem do outro e paga. Só que isso aí, ele então escolheu as suas provas. Mas só que tem um outro detalhe. O Chico tem um débito lá que ele falou: esse aqui eu não vou passar não. Essa prova não. Você tem que passar. Você tem compromisso com os outros, com aqueles que você palmilhou em outras encarnações anteriores, o plano Terra, e deixou dívida, meu filho. Você deixou um rastro, tá certo? De sujeira. Você tem que voltar e limpar. Você tem que voltar e fazer ali um trabalho para você limpar esse passado seu. Como ele não quer, ele é renitente nesse aspecto, então eles impõem a ele essa prova, que é uma expiação. Entenderam? Porque o planeta, o mundo, o universo não pode parar de evoluir por vontade só do meu amigo Chico. Chico, desculpa aí, Adilson, pegar vocês para Cristo, viu? Pergunta 273 do Livro dos Espíritos. Um homem pertencente a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar-se numa raça selvagem? Por exemplo, um homem super civilizado, um homem de capacidade, tudo, vai reencarnar lá no Xingu, por exemplo. Aquela raça daqueles indígenas, não estou desprezando os índios não, gente, absolutamente. Cada povo na sua posição. Ele só está dizendo aqui para fazer um comparativo. Vou fazer uma comparação. Aí ele diz sim, mas depende do gênero de expiação. Um senhor que tenha sido duro para com seus escravos, poderá tornar-se escravo e sofrer os mesmos tratos que infligiu a outros. O chicote muda de mão. Hoje está na minha mão, amanhã está na mão do Adilson ou do Francisco. Então, nós temos que pensar nisso. Planta o que quer e colhe o que não quer. Lembre, o chicote muda de mão. O chicote muda de mão. Toda vez que nós formos empreender uma ação menos feliz contra alguém, lembrem-se, o chicote muda de mão.
aqui é um trabalhador numa mina de carvão não, nos fornos de carvão, né? Corta as madeiras, joga no forno e está ali ele trabalhando. Eu coloquei aqui para ilustrar bem a nossa colocação. Limite do trabalho, pergunta 684 do Livro dos Espíritos. Quem se deve pensar daqueles que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que imponha a seus inferiores. Porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. A gente vai lá e vai ver a pergunta 273 do Livro dos Espíritos, que é o limite do trabalho. Essa aqui eu já li lá no início da nossa exposição, né? Que é o orgulho e a humildade. Essa aqui é uma figura que ilustra bem o narcisismo, exemplifica bem o egoísmo. Entendeu? A elevação da personalidade. Eu não sei dar para ver, porque de dia a transparência não fica muito boa. Teria que estar numa penumbra para que o slide pudesse a luz refletir, né? E a gente ter uma imagem melhor. Mas dá para a gente traduzir isso aqui. Vocês conhecem o mito grego, né, do Narciso. É uma pessoa linda, bela, um rapaz, e ele, ao olhar num poço d'água, ele viu a sua imagem refletida. E ele ficou deslumbrado com aquela figura linda, maravilhosa, aquele corpo estrutural, de traços finos, lindos. E começou, então, a partir dali, a reverenciar o seu corpo. Auto-idolatria. Então, é aí que está, então, o orgulho. É nós olharmos para o espelho e achar que nós somos o mais bonito, o mais belo, o mais importante, o mais inteligente, o mais sábio, e que temos todas essas virtudes que os outros não têm. O que é o narcisismo? Um transtorno de personalidade exagerado, padrão de grandiosidade perante os outros. Ele cria um padrão para ele. Eu sou superior a todos, e ninguém tira. É uma patologia, uma doença espiritual. Sim, é uma doença espiritual. O narcisismo, o egoísmo excessivo. Aqui está dando para ilustrar bem, né? A reforma íntima também, é que nós já falamos lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que está até reproduzido aqui. Vencer os vícios em silêncio e em reflexão. Ativar. Eu não economizo letras não, tá vendo? Tem um F a mais. Ativar a consciência para vencer as próprias tolices. Vício é tolice. Renunciar ao homem velho. Vestir uma roupa nova, novos pensamentos, novas atitudes. Esquecer muitas coisas e lembrar outras. Renovando umas e agregando ao nosso conhecimento outras que nós possamos encontrar pelo caminho. O Confúcio dizia assim: quando vires um homem bom, siga os teus exemplos. Quando vires um homem mau, examina-te a ti pelos seus defeitos. O que é isso, Francisco? O Confúcio diz: quando vires um homem bom, praticando uma boa ação, como é que é seu nome? Guilherme. Quando eu vejo o Guilherme fazendo uma ação boa, eu vou copiar o Guilherme. Opa, que bacana. Mas quando eu ver outra pessoa, não vou apontar ninguém porque fica chato, né? Outra pessoa fazendo uma atitude ruim, eu vou dizer, não, peraí, será que eu não faria o que ele está fazendo de ruim ou muito mais? Quer dizer, eu aprendi duas vezes. Aprendi com o Guilherme e eu vou aprender com o outro. Entendeu? Com o Adilson, faz uma coisa ruim, Adilson número 2, não é você não. O outro Adilson, coisas ruins. Eu vou examinar, falar assim, que eu não faria aqui que ele está fazendo, ou muito mais, que a gente já aprende duas vezes.
Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios de graça, recebestes de graça, passarás. Mateus 10:8. É Jesus que ele está falando. Olha o poder que Jesus nos deu: expulsar demônios, ressuscitar quem já morreu. Olha o poder que nós temos. E não é uma contradição, porque ele disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Não se acende a luz para colocar debaixo da cadeira. Se o sal é insípido, como há de salgar? Quer dizer que nós aqui não acreditamos na nossa capacidade. Sim, nós menosprezamos a nós mesmos. Nós temos que ter a humildade de saber que nós somos seres ainda no caminho, na estrada da evolução, voltando à evolução de novo, do progresso, mas que também nós não estamos sendo arrogantes, orgulhosos em dizer que nós somos a luz do mundo, porque somos. O filho da luz é luz, nós não somos filhos de Deus. E quando Jesus manda dar de graça, o que de graça recebeste, nós não podemos cobrar pelaquilo que nós recebemos de graça. Olha aí, caindo por terra a figura do dízimo, que está lá em Malaquias 10, que ele interpreta de uma maneira para poder se lucropetrar, atrair dinheiro para os seus bolsos. Algumas doutrinas, algumas religiões fazem isso. Terrível, né? Então, dízimo é 10% que você tem de bom ao outro. Um sorriso, um abraço, um adeus, também faz parte. A magnitude do amor, o amor sobre a multidão, cobre a multidão de pecados. A excelsa lição: tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Foi Pedro que disse isso, na sua primeira carta, lá no capítulo 4, versículo 8. E tudo isso que falamos, nós batemos na tecla sempre de amor, 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 amor. Uma hora nós vamos aprender a essência do amor, o amor em todas as dimensões. Eu fiz uma palestra no Albino Teixeira sobre o amor em todas as dimensões. Que é uma palavra polissêmica. O amor você pode empregá-lo em vários sentidos, tanto do sentido carnal, material, como do sentido espiritual, e em todas as circunstâncias da vida, né? A primeira carta de Paulo aos Coríntios fala do amor com muita propriedade. O que assim como tem o alcoólatra lá os alcoólicos anônimos, né, se reúnem para um ajudar o outro, que se refere alcoólatra, que se refere à egolatria. Diz-se da pessoa que se excessivamente egocêntrica, que idolatra o próprio eu. É o narcisismo, né? Então é preciso que nós busquemos uma terapia. Porque vocês sabem, a propósito, como é que nasceu o Alcoólicos Anônimos, que tem o Aladim, Alanon, tem vários grupos que cuidam daqueles que não conseguem dominar o vício da bebida? E o egoísmo e o orgulho também é um vício. Poderíamos criar, então, um ególatra anônimo. Não poderia? Bibi e Bob eram dois americanos que bebiam muito. Um era presidente da Bolsa de Valores dos Estados Unidos e o outro era de uma grande entidade lá que eu não me lembro o nome. E eles bebiam muito. Então eles se encontraram e disseram assim: tenho uma ideia. Toda vez que eu for beber, eu ligo para você, que tiver vontade de beber, e você liga para mim. Então nós vamos matar esse tempo, nesse momento de impulsivo, para beber, conversando. E assim fizeram. Aí entrou mais um no grupo, mais outro, mais 8, formou-se o quê? O Alcoólicos Anônimos. Então vamos criar também um ególatra anônimo. A regra de ouro. A regra áurea, a ética da reciprocidade. Jesus: façam os outros o que vocês querem que eles lhes façam. Está lá em Mateus 7,12. Então, essa regra ela está em todas as civilizações do mundo, em todas as culturas, desde os primórdios da civilização. Não fazer ao outro aquilo que você não quer que faça consigo. E Jesus ampliou. Qual o maior mandamento? Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma
de todo o teu entendimento, e o segundo que completa esse é o teu próximo como a ti mesmo. Jesus reformou esse ensinamento, porque Moisés dizia que é para amar a Deus sobre todas as coisas, mas para odiar o inimigo. Jesus diz: não, orai pelos que vos odeiam e caluniam. Estou já encaminhando para o final. Amor ao próximo como a ti mesmo. Eis aí, em poucas palavras, a lei de Moisés e dos profetas. Assim disse Jesus. Está vendo? Resumiu tudo. Jesus resumiu a Bíblia nisso aí, nesse mandamento. Amar ao próximo a si mesmo. Resumiu tudo. O Antigo Testamento, Levítico, Número, Deuteronômio, né? Resumiu tudo. Ali, Êxodo, resumiu tudo num só ensinamento. Fantástico, não, gente? O mandamento maior: ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração. Ame o seu próximo como a si mesmo. É a regra de ouro que nós falamos antes. Vamos lá. O exercício do amor. Cultiva o esforço, a verdade e a perseverança. Vão gravando aí na mente e deixa sair pelo coração, e deixa descer para o coração e sair pelas mãos. Vamos lá. Cultiva o esforço, a verdade e a perseverança. A verdade está hoje muito massacrada, né? A verdade está esquecida. Preserve a família, o caráter, a nobreza e a humildade. Hoje querem destruir a família, desagregar a família. E Rui Barbosa dizia: a família é a célula máter da sociedade. Educai as crianças para não punir os homens. Seguindo: mantenha a calma, o otimismo e a serenidade. Plante a caridade, o bem e a cordialidade. Faça muitos amigos e acumule conhecimento. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Está aí nesse aí, ó. Faça muitos amigos e instruí-vos. Elimine a cobiça, o medo e o rancor. Respeite sempre a terra, o céu e o mar. Amor à natureza. Expulse o pessimismo, covardia e o desânimo. Defenda a honra, a dignidade e a honestidade. Burilhe o trabalho, a justiça e a alegria. Pode a língua, é de podar, de cortar. Corte a língua. Se seu olho é motivo de escândalo, arrancar e o jogar fora, diz Jesus. Pode a língua, a disciplina e a maledicência. Nutre a fé, o amor e a esperança. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, preservai na oração. Paulo de Tarso, que nos ensina, né? Então, nós precisamos refletir sobre esses postulados para que possamos, então, seguir a nossa vida com mais tranquilidade. Bom, vou terminar com essa aqui, ó, da Joana de Ângeles. Pensem: o amor é doce enlevo que embriaga de paz os seres e os eleva aos píncaros da realização, estimulando o sexo reprodutor e calmante na construção espiritual do ser humano. Joana de Ângeles. Lindo, não? Falou tudo. Então, vamos encerrar pedindo a todos desculpa por alguma falha e principalmente por essa voz de taquara rachada que às vezes incomoda os vossos tímpanos. Muito obrigado, tenham todos um bom dia e esperamos retornar aqui em breve. Nós que agradecemos ao senhor, e vamos só dar uns recadinhos para a gente tomar o passe. Gente, campanha de cestas básicas, todo domingo eu estou falando aqui, né? Quem lembrar de trazer de casa algum alimento, está sempre ajudando aqui nas nossas distribuições. Nós temos atendimento fraterno segundas e quartas às 19 horas, é só deixar o nome na recepção. Aos domingos às 9 horas, dar o nome na recepção. Temos orientação espiritual quartas às 19 horas, dar o nome da recepção e aguarde orientação no final. Evangelização, temos evangelização infantil, pré-mocidade, bebês e mocidade.
infantil, pré-mocidades e bebês, segundas e quartas, às 20 horas até às 21, e domingos de 9 às 10 horas. E a mocidade é no sábado, às 14 horas. Temos em andamento aqui estudos do ESD, Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, onde engloba o Evangelho, mais o Livro dos Espíritos e as obras de André Luiz, às sextas-feiras, às 19 horas e 45 minutos. E um convite aqui para o coral da casa. Quem quiser vir cantar, né, está convidado, não precisa saber cantar. Nós temos aqui, junto, tem uma técnica aqui, técnica de voz, né, que fala, então ela está sempre ajudando a gente. E a promoção da biblioteca, ó, mês de maio e junho, Dia das Mães e Dia dos Namorados, todos os livros novos e usados com desconto, tá? Quem quiser dar um presentinho aí de um livro, temos aí. E aqui está chegando, né? 15/6, sábado, o nosso arraiá da FEIME. Eita, que você piscou e o nosso arraiá está chegando com muita alegria. 15/6, sábado, das 16 às 20 horas. Essa reunião é a quadrilha normal que todo mundo conhece, né? Será aqui embaixo, no nosso pátio, tá? Todos estão convidados. É uma hora de reflexão não é confraternização. A palavra certa é essa, confraternização. É a hora que a gente, em vez de ficar aqui, a gente vai conversar mais, vai estar mais juntos, né? E, como sempre, tem o peditório, né? Então não tem jeito de escapar. Aqui nós estamos pedindo as coisas que são usadas na festa, né? Canjica, leite, açúcar, amendoim, coco ralado, embalagem com tampa de 500 ml, descartáveis. Tem essa listagem toda ali na frente. Quem quiser doar alguma coisa para nos ajudar aqui, será muito bem-vindo. E no mais, gente, é só agradecer essa bênção que a gente acaba de receber. Pedir a Nossa Mãe Santíssima que ajude para que essas energias carreiam conosco a todos os lugares onde formos. Nossos lares, nossos vizinhos, nosso trabalho, enfim, que tudo isso esteja conosco, firmando nossa caminhada na busca do bem, e que a gente possa refletir todo esse ensinamento. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Muita paz a todos.